Bem-vindos, o boletim são 10 minutos para contar da cultura que se passa aqui na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e há tanto para contar. Olá, como está? Olá, Poderíamos falar desta temporada de música em som rock, 35 anos, o Armando Possante, o nosso solista, o nosso diretor musical também, faz parte disto há este tempo todo. Estive cá na primeira temporada com a Camerata Vocal de Lisboa, com o maestro João Valeriano, que foi uma das pessoas responsáveis por me iniciar nestas lides também. Terá sido os meus primeiros concertos como cantor profissional, na prática era o que era, ainda adolescente, mas portanto estive cá desde a primeira edição. Grupo vocal Alícipo, Lisboa, tão bela, no meio desta colina, esta colina de Lisboa que nos dá sempre este ar quinhentista, já que a Santa Casa tem 500 anos, mas acima de tudo pode trazer uma voz barítono como o do Armando para iluminar, podemos dizer, as nossas igrejas. Não há sítio melhor para um grupo com este nome estar a cantar música portuguesa num festival com a tradição que já tem, com a importância que tem para a música sacra e para a música portuguesa. Para nós é extraordinário estar na igreja de São Pedro de Alcântara, ir à janela, ir à porta e ver Lisboa aos nossos pés, é fantástico. Na verdade, esta temporada tem realmente essa bela moldura e, como dizia muito bem, a música portuguesa, para vós é importante que seja dedicada a um repertório português, ou deste universo de língua portuguesa? Eu acho que é importante. Acho que não há nada... Se nós temos uma época da nossa música que é gloriosa, realmente é a época seiscentista e setecentista, não é? E sendo, apesar de tudo, conhecida, entre muitas aspas, eu acho que depende de nós intérpretes, nós programadores, investir no conhecimento da música portuguesa, porque às vezes corremos o risco de trabalhar para um nicho e as pessoas que conhecem continuam a conhecer e na realidade não espalhamos para um público maior. Portanto, sim, penso que é super importante. Para nós é muito engraçado também estar aqui este ano a fazer o Requiem de Estevão de Brito, um dos nossos grandes compositores, que foi curiosamente o primeiro registro que fizemos em disco, vai fazer 30 anos. Conte-me uma história desse compositor, por favor. Porque eu acho que as pessoas nem sempre sabem, não conhecem, claro, não é? A não ser os grandes melómanos, claro. Exatamente. Estevão Brito é um compositor já da segunda geração da Escola de Música da Sé de Évora, portanto, depois dos grandes nomes como Manuel Cardoso, Duarte Lobo, Filipe Magalhães, que, por sinal, também constam no nosso programa. Estevão de Brito era um compositor nascido na zona de Évora, e agora escapa-me o sítio onde nasceu, mas isso também é secundário, e que viveu grande parte da sua vida profissional depois em Espanha. Foi mestre de capela de Málaga, foi mestre de capela de Badajoz e, portanto, mantendo-se perto da fronteira que na época não existia, mas mantendo-se perto dessa zona, foi mais conhecido em Espanha do que em Portugal. Na verdade, nessa altura, a língua portuguesa e a língua castelhana era tudo muito similar, mas, acima de tudo, a música sempre foi e é essa linguagem universal. Absolutamente uma linguagem comum que nos une e sentimos isso cada vez que pegamos nesta música e fazemos fora de portas, que a reação do público é extraordinária, não só pela beleza da música, como pelo facto de não ser conhecida lá fora, muitas vezes, não serem autores conhecidos, não serem nomes daqueles que toda a gente conhece quando está à espera, e são sempre surpreendidos pela beleza e pela qualidade da nossa música. Eu tenho uma curiosidade, na verdade a voz é um instrumento, a voz é feita de vários sistemas biológicos nossos, não é? Do nosso corpo humano, tem cordas e é preciso um grande esforço para manter uma bela voz, porque uma coisa é ter um instrumento ao lado, que não é orgânico. Agora, a voz é orgânica. Claro, aquilo que eu digo aos meus alunos é que nós temos o dobro do trabalho dos outros instrumentos, porque temos que aprender a tocá-lo e aprender a fazê-lo. E, portanto, é um trabalho feito em duas linhas paralelas, diria eu, e depois aprender a tocá-lo ajuda a desenvolvê-lo, que é uma coisa também boa. Temos a vantagem de não andar com o instrumento às costas, não temos esse trabalho. Temos a desvantagem de ter uma fragilidade intrínseca, porque somos humanos, não é? Porque é o nosso corpo. Mas eu diria que, sou suspeito a dizer isto, mas não há nada mais extraordinário do que fazer música com o nosso próprio corpo, em conjunto com outras vozes, com outras pessoas, e sentir que o nosso próprio corpo é o instrumento e é o que causa aquele som que depois comunica com as pessoas. Armando, e de alguma forma o facto de ter o aparelho vocal
e ter esse instrumento prodigioso, sente-se a música de uma outra forma? É completamente diferente, temos a vibração a sair do nosso corpo para fora e a projetar e a difundir para o público do que ter um instrumento externo. Eu que já, quer dizer, quando era miúdo, toquei piano, por exemplo, é uma forma completamente diferente de exprimir a emoção, de conectar com o outro quando somos nós que criamos o som, que criamos o instrumento. É uma sensação muito única. Tem uma carreira pelo mundo como barítono, tem uma carreira como professor, já ganhou vários prémios internacionais. Na verdade, é gratificante trabalhar na música. Continua a ser gratificante trabalhar na música em Portugal, especificamente? Para mim porque há uma sensação, para mim que já estou nisto há algum tempo, ver as mudanças que há no panorama, ver a quantidade de jovens muitíssimo bem formados que estão a começar a aparecer, pensar que também terei uma pequena parte de responsabilidade nisso enquanto professor, com o meu trabalho durante anos no Instituto Gregoriano e agora na Escola Superior de Música, é muito compensador essa parte. Portanto, ver a evolução do país, ver a evolução do nível dos concertos, da formação geral. E do público? E do público também, porque o público, eu acho que começamos a ver cada vez mais um público mais abrangente, e mesmo quando as pessoas às vezes se queixam porque o público fez barulho, porque há uma criança que chora, porque há não sei o quê, eu normalmente digo, é bom sinal, vamos aproveitar. As pessoas têm que haver uma pedagogia, tem que haver uma formação, tem que haver uma abertura da nossa parte, porque não podemos fechar-nos numa bolha e ser elitistas e pensar, isto é para quem está ali com uma determinada pose, distante. Não, acho que a música é uma coisa para ser vivida, para ser experimentada, para mim, desde a mais tenra idade, e há coisas que não correm tão bem, talvez por causa disso, em termos daquele ambiente puro, mas isso também faz parte. E, portanto, porque se não punhamos um CD em casa, ou um CD, ou punhamos uma plataforma qualquer, não é? Exatamente. A diferença é nessa emoção que passa também e da forma como o público recebe. Claro que sim. Eu, pessoalmente, na grande parte dos concertos que faço, há sempre momentos em que comunico com o público, em que tento explicar qualquer coisa, às vezes 2 palavras, uma coisa sobre a história daquele momento, daquele texto, daquele compositor, cria logo uma ligação e as pessoas estão ali connosco. Armando Poçanto, obrigada por estar aqui connosco neste nosso pequeno boletim. Na verdade, o grupo vocal Olícipe vai participar nesta temporada. Em que dia? Vamos estar no dia 29 de outubro, em São Pedro de Alcântara, com o Requiem de Estevão de Brito e responsórios de Francisco Martins. Que bela história para contar e obrigada. Lá estaremos. Eu é que agradeço. Muito obrigado.